Meus amigos, que saga eu passei com esse meu PC Engine. Por que saga, Thales? Porque eu fiz muitas coisas nele recentemente e refiz algumas coisas e mexi em bastante coisa. E cara, que história bacana, é um console fantástico, é um console de 8 bits que brigou tanto com o Nintendinho quanto com o Super Nintendo. Ele ficou no meio do caminho, ele estava no meio da divisa ali entre C8 bits e C16, então ele tem jogos fantásticos, ele tem leitor de CD, provavelmente foi o primeiro console que teve um leitor de CD, então ele é um console único e ele tem bastante coisa por trás dele, e aí eu resolvi dar uma boa manutenção nele. É um console muito antigo, já ali da década de 80, 90, nesse meio do caminho. E vamos falar a verdade, cara, a gente já sabe que capacitores com mais de 30 anos, eles vão perdendo as propriedades. Chega a hora que você precisa dar uma atenção, principalmente porque esses capacitores eletrolíticos do PC Engine, eles vazam. Então eu decidi abrir o meu console e já fazer um recap total, mas eu tinha outras coisas que eu tava com ele também. Eu tava com um adaptador de controle de Mega Drive no PC Engine que eu tinha feito meio que nas coxas, eu queria mudar. Eu tava com um cabo SCART que não era blindado, era aqueles mais chinesinhos, eu queria também trocar. E essa vai ser a história de toda essa restauração. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales, e se você quiser ajudar esse canal a crescer cada dia mais, se torne um membro, venha fazer parte da comunidade que a gente está criando aqui no YouTube. E se você quiser comprar qualquer um dos produtos games para tua coleção, levantar teu console ou teu setup, tem o link da mega planilha do canal, onde tem todos os produtos game que eu te recomendo a comprar. Bom, e o PC Engine é um console que eu já falei, de época bem antigo, tem problema de capacitor, os capacitores vazam várias vezes, então eu falei, bom, tá na hora de eu fazer um recap total. Mas eu tava com aquela dúvida na minha cabeça, será que se eu colocar capacitor cerâmico no desacoplamento, vai ficar bom? Vai funcionar? E aí eu decidi fazer um recap e colocar capacitores cerâmicos. Então eu abri o meu console bonitinho, dei aquela boa limpada nele, tirei qualquer sujeira, qualquer encrosta que tinha ali, deixei ele zero. E aí eu removi todos os capacitores e troquei todos os capacitores. Porém, aqueles que eram de desacoplamento, eu mantive um cerâmico monolítico. Thales, o que é desacoplamento? Desacoplamento é todo sinal que está vindo e vai para o terra. Ele desacopla e vai para um terra. Isso é desacoplamento. Quando é acoplamento, é um sinal que está vindo e ele só pula uma rampa, que seria um capacitor, e ele continua seguindo. Esse é o acoplamento. Ele está acoplando o sinal para ele seguir adiante. Então, quando é sinais de desacoplamento, você pode colocar capacitores cerâmicos. Porém, eu reparei o seguinte, na placa já tinha vários capacitores cerâmicos. E geralmente os capacitores cerâmicos são utilizados em paralelo, em associação paralela com capacitores eletrolíticos, mas eu estava decidido a fazer o teste. Bom, então eu fiz o recap total e fui testar. E aí eu percebi algumas interferências na imagem, algo que não estava tão legal, e também uma queda de sincronia que acontecia algumas vezes, não era sempre que acontecia, mas algumas vezes ele dava uma desincronizada ali e aí a tela dava umas piscadas. Bom, o que eu fiz? Eu voltei o console para a bancada e removi os capacitores cerâmicos e coloquei tudo eletrolítico. E aí eu já deixei top, coloquei os melhores capacitores que eu poderia colocar. E aí como é que eu faço o teste, Thales? Como é que eu escolho os meus capacitores? Bom, você pode escolher, eu não vou ser crítico de forma nenhuma se você está colocando capacitores chineses, mesmo porque eu coloco capacitores chineses também nos meus consoles, mas eu procuro, sempre que eu posso, comprar de boas marcas para colocar no meu console. Mas eu faço a minha própria nota de corte. Eu testo os capacitores antes de colocar no console, seja chineses, seja de boas marcas. E aí eu faço uma nota de corte de mais ou menos 15%. Se o capacitor estiver próximo a 15%, eu posso colocar ele no meu console. Claro que quanto menos de 10, 5%, 10% é uma média boa, mas 15% está dentro do aceitável também e eu mantenho essa nota de corte de 10 a 15% é o capacitor que eu coloco dentro do meu console. Sempre verifico o ESR para ver se está muito alto, se não está. E também a parte de qualidade interna, eu utilizo 2 testadores, na verdade 3,
testadores de componente, eu utilizo um testador de componente mesmo, eu utilizo uma pinça LCR e também utilizo um capa-cheque para ter certeza de que o que eu estou colocando no console é realmente algo bom. Mas Thales, só isso que você fez de mudança? Você só trocou os capacitores? Claro que não, isso aqui é uma revisão. Já que é uma revisão, vamos remover esse regulador de tensão. A gente tem nesse console um regulador de tensão de 5 volts, que é o 7805. Um regulador de tensão de 30 e poucos anos. A gente não sabe quando que ele vai falhar, mas se ele falhar, ele leva o console inteiro junto com ele, porque ele é o que mantém as tensões dentro do console em 5 volts. Ou seja, se ele falhar, subir essa tensão, queima o console. Se deixar menos, o console não executa. Então, é um item de desgaste, a gente já conhece o desgaste do CIs, então é importante você ficar atento. Ele é um item que esquenta e esfria, então eu preferi já colocar um 78S05, que é um regulador de tensão mais moderno, permite maior amperagem, caso a gente utilize Everdrives que possam sugar mais energia, ou até mesmo esses produtos que a gente faz aí para fazer a conversão de controle de Mega Drive no PC Engine. Ele utiliza mais energia, mod RGB utiliza mais energia, então é melhor ter um regulador mais moderno que permite uma amperagem maior. E uma outra coisa que eu mudei no meu setup nesse meio tempo também foi a fonte de alimentação. E cara, quem diria, fontes chaveadas, elas trazem ruído sensível para dentro do console. Meu setup já é todo pensado para não causar interferência. Os cabos são bem selecionados, eles passam longe de fonte de alimentação. As fontes de alimentação já têm boas réguas, já tem filtro, opções ali, componentes filtrantes ali dentro. Ou seja, difícil passar uma interferência para dentro do meu setup. Porém, as fontes chaveadas, às vezes, que a gente encontra por aí, não tem aquela qualidade 100%, e era o caso. Ela gerava um pequeno ruído, pequeno, mas ela gerava um pequeno ruído. Então, eu já que estava com algumas fontes que já tinham uma qualidade questionável, eu decidi fazer uma modificação, que na verdade é como se fosse um mod no meu setup, e eu removi todas as fontes chaveadas. Tá, você colocou tudo linear? Não. Eu coloquei uma fonte chaveada de qualidade. Eu utilizo e eu sigo essas dicas que eu peguei no canal My Life in Gaming, que ele utiliza para ligar todos os consoles dele. Ele utiliza uma fonte de PlayStation 2. Ele liga 6 consoles com uma fonte de PlayStation 2. Eu vi aquilo, fiquei admirado, fui pesquisar, fui atrás para ver a qualidade daquela fonte de PlayStation 2 e ela é fantástica. Eu vi um conteúdo do Voltar, que é um modder, acho que se não me engano, australiano, e ele fez vários testes na fonte do PlayStation 2. E ele descobriu, assim, chegou nos testes dele, que ela é equivalente às fontes lineares do Super Nintendo, do Mega Drive e por aí vai. Ou seja, é uma fonte chaveada que tem a qualidade, uma filtragem, um Ripple baixinho, uma filtragem muito boa, que vai desempenhar da mesma forma que as fontes lineares que a gente tem por aí, só que muito mais eficiente. E ela é uma fonte que tem quase 5 amperes e 8,5 volts. Isso é muito bom, porque o S05, o 78S05, ele funciona a partir de 7 volts. Então 8,5 está próximo ao mínimo que ele trabalha, ou seja, ele já não vai esquentar. Ele já não é um equipamento que esquenta tanto quanto o 7805, ele esquenta menos, e ainda com uma voltagem tão baixa, ele esquenta ainda menos, ou seja, o meu console vai ficar trabalhando bem friozinho ali, bem refrigerado. Isso vai trazer uma qualidade de prolongar os equipamentos ali, prolongar a vida útil dos componentes. Então eu fiz essa substituição, coloquei uma fonte do PlayStation 2 customizada e eu utilizo hoje em apenas 2 consoles. A fonte do PlayStation 2, que eu fiz uma aranha, ela vai ligar nos 3 consoles. Eu deixo um rabicho para teste. Eu posso colocar adaptadores diversos e ligar qualquer console que eu quiser, desde que ele tenha entrada para fonte. Mas eu utilizo hoje no meu NES americano, meu Nintendinho, e no meu PC Engine. Lembrando no PC Engine que o centro da fonte é negativo e a parte externa é positivo, que é o contrário às vezes de alguns outros consoles, como por exemplo o Mega Drive. Se você tiver o Mega Drive Genesis 1, o polo interno da fonte é positivo e o externo é negativo. Fiz essa mudança então do
78S05 e coloquei uma fonte de qualidade. Só nessa modificação eu já senti uma boa melhora. Então, colocar os capacitores corretos, capacitores de boa qualidade, eu coloquei uma grande parte deles da Nishikon, coloquei também alguns da Epicus e alguns outros menores que eu não tinha de boa qualidade, eu coloquei do AliExpress, mas eu fui fazendo a linha de corte e dentro daqueles capacitores de 1 microfarads ficou abaixo ali dos 10% de erro. Gostei muito daqueles capacitores nos testes, eles desempenharam muito bem, basta agora a gente ver a parte de durabilidade. A grande diferença às vezes de você comprar um capacitor mais caro, um capacitor japonês e de você encontrar uma boa marca chinesa é a durabilidade desse produto. A gente sabe que esses capacitores japoneses vão durar 20, 30 anos no console. Talvez esses capacitores chineses não vão chegar a tanto. Então, anota sempre ali atrás do teu console quando que foi o último recap, para que você a cada 5 anos possa dar uma verificada ali e ver como é que está a situação. Eu acredito que vai durar porque como é desacoplamento, eles não trabalham em série o tempo todo. É mais capacitores de acoplamento que sofrem um desgaste natural. Bom, então agora nós já temos o nosso console revisado, formatadinho, bonitinho, tudo certinho, limpinho, novo regulador de tensão, nova fonte. E o que falta? Eu já tinha o mod RGB que a gente engata atrás ali do PC Engine e também já tinha o Everdrive chinês. Faltava um bom cabo blindado. Exatamente, comprar um cabo blindado para mim está fora de cogitação. Eu gosto de fazer as minhas próprias customizações, mesmo porque eu comprei alguns que eu não gostei tanto da qualidade. Não achei que foi o fino do fino, tanto que eu customizei esses cabos. Eu arrumei os cabos e melhorei eles. Mas no caso do PC Engine, eu queria algo que fosse mais simples, um upgrade fácil. Eu olhei para minha gaveta, vi um cabo VGA jogado ali, que eu já não utilizava há muito tempo, e aí veio a ideia. Por que eu não pego esse cabo VGA e não faço um cabo SCART com ele? Foi exatamente o que eu fiz. Cortei o cabo VGA é um cabo VGA de uns R$20. Ele é um cabo grosso, bons fios dentro e blindado. Então é um excelente substituto para o teu cabo chinês. Eu peguei o cabo chinês que eu tinha aqui, cortei e fiz um cabo. Na verdade eu tinha os conectores e eu fiz um cabo blindado com um cabo VGA. Ou seja, se você está com problema de interferência ou você quer dar um upgrade no teu setup, mas está faltando grana, cara, você pode utilizar um cabo VGA que está aí na sua casa, corta os conectores, arranca o fio do seu chinês fora e faz as ligações novamente. Tem vídeo no canal mostrando como construir e, sem dúvida nenhuma, vai ter vídeo sobre todas essas etapas aqui que eu fui fazendo nesse vídeo, vai ter também no canal. E aí eu fiz o meu cabo SCART blindado para o PC Engine com um cabo VGA. E eu fiquei muito feliz com o resultado, gostei demais. Fácil a instalação, fácil fazer as soldas. E aí eu tô até pensando em comprar mais alguns para fazer alguns outros cabos aqui, para ter para teste, às vezes para não ficar precisando remover do setup. Fantástico e fica muito bom. Ele já vem com um filtrinho ferrite nas pontas, então quando eu fui fazer a conexão ficou fantástica. Qualidade de imagem incrível. Eu fiz um cabo C-Sync para o meu PC Engine blindado. O único detalhe é que não tem nenhum lugar falando isso. É importante você colocar um capacitor de ou 220 microfarads ou 330 no cabo C-Sync para que não haja nenhum problema de interferência ali na parte de sincronia. A sincronia fica bem constante. Você colocar ou um sync stripper ou um capacitor ali na linha C-Sync é fundamental. E agora que a gente já tem um regulador novinho, recap full, feito perfeitinho, mod RGB e um cabo RGB blindado, a gente precisa de controles. E eu tinha, já que eu já fiz aqui conteúdo no canal, um adaptador para controle de Mega Drive ou aquele M30 controle Bluetooth também de Mega Drive para jogar no PC Engine. Porém, eu tinha feito com cabos muito grandes, tava feio, enrolei com fita isolante, não tava legal. E aí eu decidi montar uma plaquinha exclusiva para que ficasse bem bonito. Então eu comprei um conector de Mega Drive, comprei ali o Arduino, fiz as conexões ali numa placa perfurada e ficou a coisa mais linda. E agora pequenininho. Estou esperando o meu amigo Bruno
Bruno Amorim fazer ali minha case 3D. Preciso mandar as medidas, na data desse vídeo ainda não mandei as medidas para ele. Ele vai fazer uma casezinha para esconder toda essa placa, né? Mas mesmo assim, cara, mesmo já tendo essa placa ali um pouco à vista, eu achei que ficou bonito, eu achei que ficou legal, bem mais curtinho, menos chance de interferência, menos chance de delay, e agora está funcionando perfeito. E é assim que ficou o meu PC Engine, agora no máximo que dá, pelo menos dentro das minhas possibilidades hoje. Então vamos testar. E bom, o PC Engine já montadinho aqui depois de toda a revisão, e agora vamos testar. Tem um jogo que eu estou gostando muito de jogar, que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. É um jogo interessante porque ele é um estilo plataforma, ele me lembra muito o Sunset Riders, só que para o PC Engine, então tem as características do PC Engine, mas é um jogo formidável. Bom, já estamos aqui com o kit completo, cara. Cabo SCART, controle M30, já funcionando, bonitinho. Também temos o RetroTink 4K ligado. O PC Engine está bem aqui embaixo. Vamos escolher aqui o nosso personagem e vamos começar. Qualquer nome tá bom, beleza? E bora! Deixa eu lembrar, aqui pula, beleza? Apesar dele ser estilo Sunset Riders, me lembra muito um estilo meio que plataforma, né? O PC Engine tem muitos jogos na linha. Muitos jogos na linha mesmo. Esse aqui é um jogo que eu não conhecia. Como que a gente vai conhecer também PC Engine? Principalmente na infância, é difícil. Quem que teve o PC Engine na infância? Acredito que ninguém teve acesso ao PC Engine aqui no Brasil, né? Na época, muito difícil, só por importação. Claro, alguém deve ter, mas sem dúvida nenhuma não foi a maioria. E esse é um jogo bem legal, cara. Bem divertido, bem único mesmo. Não é todos os lugares que dá pra entrar. Eu lembro que por aqui também a moto voltava por algum canto aqui, não tenho certeza de onde. Não dá pra tirar por cima. Mas é um joguinho muito divertido, recomendo que vocês conheçam. E é isso aí, eu só queria mostrar pra vocês como que ficou o PC Engine e todas as questões gráficas, como que ele é um console bonito e único com essa temática, essas cores, num console de 8 bits. É difícil a gente comparar, por exemplo, com o Nintendinho. A gente vê esses jogos bem construídos, jogos de navinha bem construídos, já muito mais parecido com consoles de 16 bits do que realmente de 8 bits, com bastante sprite, bastante cor na tela, assim, uma paleta bem grande de cor. E essa é a revisão toda do console. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos.